Boa noite. Eu sou Marcos Vinícius. Vamos aqui pelo SEAC começar a nossa palestra hoje falando sobre matéria e espírito. E quando a gente começa a falar sobre essa ligação entre matéria e espírito, nós vamos pensar nessa questão de, como diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual o objetivo da nossa encarnação, da minha, da sua encarnação? E na questão é colocado: Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Esse é o caminho que é feito. Então, como dentro do Espiritismo existe aquele tripé de filosofia, ciência e religião, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a ponte filosófica. O que seria essa ponte filosófica que eu estou trazendo hoje? Certa vez em Honduras, na América Central, foi decidido construir uma nova ponte sobre o rio Choluteca. Isso aconteceu em 1996. E eles queriam uma ponte que resistisse às condições climáticas extremas de lá. A tempestades, furacões, terremotos e tudo mais. E contrataram uma empresa japonesa. Talvez tenham contratado essa empresa japonesa justamente porque no Japão existem maremotos, terremotos. As condições climáticas também são extremas por lá. E então foi contratada uma empresa japonesa. E construíram uma ponte bem sólida para resistir às poderosas forças da natureza. Assim se construiu essa ponte sobre o rio Choluteca, lá na Guatemala, lá em Honduras. Uma ponte muito moderna e foi uma obra de arte da engenharia. E ela foi aberta ao público em 1998. E nesse mesmo ano, em 1998, o furacão Mitch chegou a Honduras. Caíram 1.905 milímetros de chuva em 4 dias. Para a gente ter uma ideia, essa proporção de chuva seria... Eu tenho 1,70 m, são quase 2 metros de chuva em 4 dias. Dá meio metro de chuva por dia, né? Isso é o equivalente ao que cairia em 6 meses por lá. E foi uma devastação. O rio Choluteca encheu, alagou toda a região. Mais ou menos umas 7.000 pessoas perderam as vidas. E todas as pontes em Honduras foram destruídas, exceto uma. A nova ponte do rio Choluteca. Só sobrou essa ponte. Ela não foi afetada, só teve um pequeno problema. Só um detalhezinho. Enquanto a ponte estava intacta, a estrada que levava até essa ponte estava devastada dos dois lados. Não havia sinais de que houvesse uma estrada por ali. E isso não era tudo. A enchente forçou o rio Choluteca a mudar o seu curso. Ele criou um novo canal. E para
E agora o rio fluía na frente da ponte, próximo à ponte, mas não embaixo, sem passar por ela. Passava ao lado da ponte. Assim, enquanto a ponte foi forte o suficiente para sobreviver ao furacão, se tornou uma ponte sobre o nada. Uma ponte que leva a lugar nenhum. E nós podemos ver uma foto dessa ponte. Essa foto mostra aqui a ponte e o rio. Às vezes a gente pode pensar que a única certeza que nós temos é a incerteza. Isso acontece na nossa vida. E aí eu trago aqui pra gente um pouquinho dessa filosofia. Quando nós pensamos sobre a realidade, ou seja, os fatos, as coisas que existem no mundo, e sobre a verdade, que é justamente aquilo que cada um vê, aquilo que cada pessoa percebe. A realidade são os fatos do dia a dia. E a verdade é a forma como nós lemos, como cada um de nós lê esses fatos. E aqui aparecem algumas questões para a gente pensar. Se eu aceito as coisas como elas são, para chegar nessa aceitação, eu passo primeiro por um conflito. E depois desse conflito, vem a aceitação e a compreensão das coisas como elas são. Se eu consigo seguir esse caminho, eu consigo ficar em paz. Por outro lado, quando eu não aceito as coisas como elas são, eu entro num estado de rebeldia. Começo a entrar na reclamação. E as coisas começam a se repetir na vida. E tem coisas que são difíceis de se aceitar. Hoje eu estava conversando com a minha filha, criança ainda, e quando ela viu a foto do rio Choluteca, da ponte, ela disse, mas o rio está errado, ele não pode sair lá de baixo, ele tem que voltar lá para baixo. E às vezes nós vemos essa situação nas coisas da nossa vida. Nós construímos as crenças, o jeito de olhar para as coisas, como se só existisse uma possibilidade. Nós criamos nossas crenças, por exemplo, a sociedade, as classes sociais, a necessidade de se ter um trabalho, a necessidade de ter uma posição social, um status, de aceitar certas questões religiosas ou morais. E quando vem uma situação dessa que nós construímos, né, como essa da ponte do rio Choluteca. A água, o rio deveria passar por baixo. Então fizemos uma ponte, a ponte, uma das mais fortes do mundo, uma das mais resistentes do mundo. E depois de colocar tanta certeza, nós ficamos com uma ponte que não serve para nada, porque não passa mais um rio por baixo dela. E como disse a minha filha, e para convencer a água a voltar lá para baixo? Às vezes a gente fica diante do Covid-19, dessa pandemia, dizendo, eu queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Eu aqui estou torcendo para que as coisas não voltem a ser como eram antes. Eu torço para que elas voltem melhores do que eram. Porque justamente é a nossa oportunidade de mudança.
é necessário olhar para essa situação como para aquela ponte. Olhar o Covid-19, a pandemia, como essa ponte. A situação mudou. Tudo aquilo que nós construímos, aprendemos com nossos avós, bisavós, nossos pais, tudo aquilo que existia antes mudou, como essa ponte. Hoje, nós precisamos repensar os conceitos. Será que nós somos espírito ou matéria? Nós agimos como matéria. E vai ser importante, em algum momento, a gente perceber que nós somos mais do que matéria. Nós vestimos matéria, mas não somos ela. E se nós não observarmos bem, quando a gente sair desse lado para ir para o outro lado, para o lado espiritual, vai haver um conflito, porque nós pensamos que somos matéria, mesmo sendo espíritas. A gente acredita, age como matéria. Então, seria importante rever conceitos. Se em cima dessa ponte está um adulto e uma criança, a criança vai dizer: eu quero que as coisas voltem a ser como eram antes. Eu quero que as coisas voltem a ser como eram antes. E um adulto vai dizer: tudo mudou. Eu preciso me adaptar. E os nossos pensamentos, eles determinam a nossa vida. E, consequentemente, são eles que modelam a nossa estrutura corporal. Portanto, nós somos fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Essas são palavras de Hamed, do livro Renovando Atitudes. E nós podemos olhar dessa forma. Tudo começa no mundo espiritual, na essência, no espírito. De lá passa para o mundo energético e do mundo energético para o mundo físico. Então, primeiro o espírito, depois o perispírito, depois o corpo. Quando chega no corpo, tem dois momentos diferentes. O primeiro é aquele momento funcional. O que seria essa atuação da essência no corpo energético? Se nós formos observar, no nosso corpo, a energia do corpo, o que seria essa energia? A temperatura, calor e frio, mais dor ou menos dor, a sensação ou a ausência de sensação, a percepção corporal ou a falta dela, né? Nós percebemos dessa forma. Algumas pessoas têm mais tensão, por exemplo, nos ombros. Algumas pessoas têm dores de cabeça constantes. E as doenças, os desconfortos do corpo. E às vezes você está com uma doença, procura um médico, vai fazer um exame e, apesar de estar sentindo, o exame não acusa nada. O médico vai olhar e vai dizer: você não tem nada, está tudo bem com você. Os exames não deram nada. Só algum tempo depois, fazendo alguns meses, anos depois, isso vai se agravando. Por quê? Se você não muda o seu jeito de ser, aquela informação em forma de dor ou de doença, ela continua a te mandar recados, a te informar que existe algo a ser trabalhado. E do funcional passa para o orgânico. Aí você faz um exame algum tempo depois e fala: nesse órgão aqui realmente está acontecendo alguma coisa. Realmente está doente. Né? E aí é o momento que está concretizado. Por isso é importante aquela máxima que se usa no Espiritismo:
vamos vigiar e orar. Por quê? Você já vai estar trabalhando a essência para que não precise chegar no corpo energético e depois no corpo físico as mazelas que cada um de nós carrega. Dói menos quando a gente consegue perceber em qual ponto precisamos melhorar. E o corpo ele se estrutura de acordo com as nossas vibrações, com os símbolos que nós temos, com os sentimentos que nós temos. E cada estrutura celular, cada órgão interno que nós temos, reage a cada emoção que nós sentimos ou a cada expressão que nós verbalizamos. Quando uma mãe está amamentando uma criança, essa criança vai registrar tudo que a mãe sente na vibração e no leite que ela passa. Essa vibração se transforma em numa alteração na parte química mesmo do próprio corpo. E conforme o estado emocional dessa mãe, a acidez ou não desse leite vai aumentar ou diminuir. Né? Isso acontece com cada parte de nós. E quando a nossa inteligência consegue fazer essa conjunção dos sentimentos com a realidade, com os fatos, com as coisas como elas são, surge uma outra verdade. E a consciência, ela é acionada. E os filtros de consciência entram em ação. Em relação à realidade e verdade, quanto mais longe os fatos e o meu jeito de olhar para eles, quanto mais distantes, mais eu sofro. Quanto mais próxima a realidade e a minha verdade, quanto mais próximo eu estou das coisas como elas são, menos eu sofro. A ilusão traz sofrimento. Eu distorcer as coisas, eu não perceber como elas realmente são, traz sofrimento. E a base do amor, do que a gente chama de amor hoje em dia, é a aceitação. Se eu consigo aceitar o outro como ele é, sem julgamento, essa é uma ação inteligente. Até para mim, porque eu vou sofrer menos. A inteligência sem o amor, quando a inteligência não tem o amor junto, requinta o nosso passado de dor. Esconde de nós mesmos as múltiplas faces dessa ilusão que nós vivemos. E aquilo que parece trágico na verdade, processos de libertação. Então, nessa ponte em Honduras, a situação que aconteceu por lá, o furacão, os quase 2 metros de água, 1905 milímetros, né? A destruição que aconteceu, ela traz muita informação junto conosco, junto com tudo isso. E é importante a gente conseguir olhar para isso tudo, conseguir perceber a mensagem que tem por trás, porque nós também temos essa ponte que nós demos tanto valor, essa construção que nós fizemos, que nós damos tanto valor. Mas será que vai ter esse mesmo valor daqui a algum tempo? Eu posso construir um império. Será que, quando o momento da minha morte chegar, esse império vai ter o mesmo valor? De que vai adiantar ser um império indestrutível, ou naquele caso da ponte, uma ponte indestrutível, se ela não vai servir a ninguém
e a nada. De que me adianta construir esse império se ele não vai servir a ninguém e a nada. Por isso é importante olhar nossas limitações, olhar as dificuldades físicas e emocionais que nós temos, olhar as nossas limitações, as nossas doenças. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Essas são palavras de André Luiz, no Missionários da Luz. É importante nós pensarmos nisso, nós buscarmos esse entendimento. O que eu construí, que eu admiro tanto, que é tão importante para mim, que pode ser que daqui a alguns dias não tenha mais valor nenhum ou utilidade nenhuma. Fica essa reflexão, então, e essa imagem para o nosso tempo. Na ampulheta da nossa vida, nós não vamos poder colocar mais areia, não. Nós temos prazo de validade. Na matéria. O espírito é eterno. Aqui é importante a gente pensar. O que eu preciso fazer? Qual a rota que eu preciso ajustar? Para que aquilo que eu faço, que eu vim fazer nesse mundo, seja útil e importante. Que não seja só uma construção que após a tempestade perdeu a função. Que a gente consiga ser mais e fazer mais, dar o melhor de nós. Bom, e que a gente consiga, a partir de toda essa reflexão, levar agora para o nosso futuro, para os nossos sonhos, repensar conceitos. E assim, eu me despeço. Hoje paramos aqui. Muito obrigado.